E aí, meus amigos, que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês aí, tudo tranquilo? Como passaram aí de final de semana? Passaram bem? Louvado seja Deus por isso daí. Estamos aqui novamente, guerreiros, como sempre aí, né, fazendo esses vídeos com temas bastante interessantes, aonde tem edificado muito a nossa vida e a vida dos nossos amigos, colegas aí que tem sempre mandado mensagem e compartilhado esses vídeos aí. Mas antes da gente estar começando aqui, comecei até um pouquinho antes. Primeiramente eu quero agradecer aí todos os amigos que têm compartilhado os vídeos, sempre têm mandado mensagem para mim, eu sempre tenho que honrá-los aqui, né, por esse compartilhamento dos vídeos, pelas mensagens de carinho que têm me mandado referente a esses temas. Eu fico muito feliz, irmãos. Aqui nós estamos falando das coisas de Cristo, das coisas de Deus, de um modo bem didático, de um modo bem interessante, aonde a gente aprende literalmente sobre as Escrituras Sagradas. Eu quero aqui, né, mandar um abraço lá pro Adriano, lá de Itu, amigo do Cuca, onde tem assistido os vídeos aí, tem gostado bastante aí, que tem compartilhado lá com os seus familiares, né? E outros amigos, se eu for falar o nome aqui, é muita gente, né, que sempre tem assistido os vídeos. Irmãos, e eu quero falar com vocês hoje, cara, um tema sensacional. É um tema que eu vou falar um negócio para você. É um dos temas mais lindos que a Bíblia Sagrada nos fala. A Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, ela conta muitas histórias, acontecimentos, muitos lindos acontecimentos maravilhosos, tanto para coisas positivas como para coisas negativas. E esse tema que eu vou falar com vocês hoje vai mexer um pouco com a sua sensibilidade. Vai fazer com que você reflita literalmente qual é o nível de intimidade que nós estamos tendo com Deus. Que tipo de nível de evangelho que nós estamos literalmente vivendo, né? E essa temática que eu queria trazer para nós aqui nesse começo de semana, eu tenho certeza que se você der ouvido, se você abrir seu coração, se você parar para refletir o que vai ser falado hoje aqui, eu tenho certeza que você vai olhar o evangelho com um olhar diferente. Você vai ver literalmente como o Espírito Santo vai falar no seu coração. Beleza, pessoal? Eu não estou aqui para falar de placa de igreja, tá entendendo? Eu estou aqui sempre, como eu falo, eu gosto de ser até redundante, para falar um pouco daquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. E eu tenho certeza que se você der ouvido, se você parar para assistir, seja meia hora, seja 40 minutos, vai edificar muito a tua vida. Isso aí pode mudar a tua história, a história da tua casa, a história dos teus filhos e até fazer com que você reflita mais sobre o evangelho, literalmente, que nós estamos vivendo, beleza? E eu quero falar sobre essa temática que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. No livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 31 ao versículo 40, que vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, ou dos mártires dos heróis da fé. E eu quero compartilhar, irmãos, esse rico estudo com vocês, essa pregação aqui que o Pai colocou no meu coração, para a gente trazer aqui nessa noite. Quando a gente começa a falar, irmão, sobre os mártires, sobre a igreja primitiva lá atrás, eu confesso que hoje, quando eu fui começar a preparar esse estudo, eu já tenho preparado eles há algum tempo, mas é muito difícil. Muito difícil por quê? Porque é muita coisa para se falar, é muita história, é muito acontecimento, é muita atrocidade, é muito sangue, é muito investimento maligno, que se a gente for falar em meia hora e 40 minutos não vai dar, não vai dar. Mas eu tentei fazer o máximo de um resumo, aonde o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente compartilhar aqui nessa noite. E eu pediria encarecidamente que você anotasse, que você pegasse literalmente as escrituras sagradas aí e você me acompanhasse. E eu sempre falo, irmãos, que não fique só na minha palavra, mas que literalmente você pesquise o que eu estou dizendo para ver a veracidade desse conteúdo que eu vou trazer, irmãos. É algo que vai mexer com você nessa noite. Toda vez que eu me deparo com Hebreus, capítulo 11, do versículo 31 adiante, eu falo para vocês, é um tapa na nossa cara. É algo que nos faz refletir e falar, meu Deus, como é meu grau de nível de evangelho que eu tô. Beleza, irmãos? Então, para a gente ganhar tempo aqui, né, eu peço que o Espírito Santo possa usar a minha vida, que eu possa literalmente ser um instrumento usado na mão dele para entrar nas redes sociais,
aonde você está escutando agora, aonde nós possamos estar invadindo com todo respeito a casa das pessoas, invadindo os celulares, os tablets, os notebooks, as redes sociais, justamente para que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração nessa noite. E que se não for o Espírito Santo eu não posso fazer nada, meus irmãos. Eu não faço nada. Mas eu glorifico a Deus por você ter parado para assistir esse vídeo. E que o Espírito Santo fale no seu coração, que possa quebrar toda a religiosidade, possa quebrar todo o ostracismo religioso, possa quebrar todo o mal que atrapalha de você de adquirir conhecimento, de buscar um conhecimento mais profundo daquilo que o Espírito Santo tem para falar. Irmãos, eu peço encarecidamente, continue comigo, fique comigo nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai aprender algo sensacional, aonde o Espírito Santo vai falar no seu coração de uma forma grandiosa. Beleza, gente? Então vamos viajar aí, beleza? Vamos pegar as escrituras sagradas no livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 31 até o 40. Ele diz assim: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando com Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e também dos profetas, os quais pela fé, olha só, os quais pela fé venceram reinos, praticando justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar melhor uma ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias, e até prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos, a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e também de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Fecha aspas. Errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Beleza, irmãos? Irmãos, eu vou contextualizar aqui o livro de Hebreus para a gente chegar do versículo 31 em diante. Meus queridos amigos e colegas, quando nós pegamos as escrituras sagradas, meu povo abençoado, desde Gênesis até Apocalipse, a estratégia maligna é perseguir os filhos de Deus, é perseguir os filhos do Criador, é fazer com que eles sejam martirizados, fazendo com que eles sofram, com que eles fiquem literalmente sem fé, para que eles literalmente se entreguem literalmente aos desejos do mundo, das coisas carnais, das coisas malignas, fazendo todo tipo de opressão, todo tipo de tristeza, angústia, sofrimento e dor. Uma das estratégias malignas, irmãos, é fazer com que os filhos de Deus literalmente sofra. E o que quer dizer a palavra mártires? A palavra mártires, meus irmãos, ela quer dizer torturar, quer dizer punir, quer dizer que trazer grande sofrimento por uma ideologia religiosa ou por uma crença. Irmão, se eu literalmente enrolar a língua, vou falar novamente, vocês não ligam não, porque é o aparelho aqui que de vez em quando atrapalha. Mike, Deus abençoe sua vida, meu parceiro, você e sua família. Obrigado por estar aí nessa live aí. Então, irmãos, eu vou contextualizar aqui para vocês. O livro da carta de Hebreus, irmãos, ele é dividido em algumas partes aqui. Do capítulo 1 ao verso de número 3, ele mostra sobre a definição de fé. O que é ter fé? Qual o significado da fé? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, você pode acompanhar depois na sua Bíblia, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós cremos que vai acontecer, mas coisas que nós não vemos. Então, ter fé, literalmente é isso daí. Do verso de número 4 do capítulo 11 de Hebreus até o verso de número 12, mostra homens e mulheres de fé,
do Velho Testamento que fala aqui para nós. Conforme eu for falando, irmãos, essa pregação, esse estudo aqui para nós, eu vou já trazendo algumas aplicações para nós aqui, na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Irmãos, quando eu pego ali Gênesis, do versículo 4, Hebreus, desculpa, do versículo 4 ao versículo 12, ele fala primeiro sobre a fé de Abel. A fé de Abel, nos nossos patriarcas lá na fé, está lá em Gênesis no capítulo 4, lá em Hebreus no capítulo 12, do versículo 24, ele fala sobre a fé de sacrifício, ou sobre a expiação. E quando ele fala sobre fé de sacrifício, irmãos, alguma aplicação que eu quero colocar aqui para nós é que nós temos que fazer um sacrifício diário. Qual que é esse sacrifício diário? Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que matar o nosso desejo carnal, nós temos de ir cultuar na igreja, nós temos que fazer o sacrifício literalmente de ler as escrituras sagradas, de ter uma vida com Cristo, sacrificar os nossos desejos da carne. Sabe aquele dia que você está com preguiça, que você fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou assistir uma live dessa, não falando sobre Deus, falando sobre fé. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar deitado aqui, tranquilo, assistindo o Big Brother, assistindo aí outro tipo de coisas. Não que você seja proibido, beleza, pessoal? Não que você seja proibido, mas é você literalmente mostrar o sacrifício que você está fazendo para Deus, de deixar com que a sua carne literalmente seja morta, com os seus desejos, literalmente as suas vontades, para saber as coisas que o Pai tem para falar em nossos corações. Então a fé de Abel, lá em Hebreus no capítulo 11, é a fé de sacrifício. Certo? Logo no contexto você vai ver também falar no livro de Hebreus também, no capítulo 11 em diante, a fé de Enoque. Todos nós já ouvimos falar sobre Enoque. O que é a fé de Enoque? Que você pode acompanhar isso também depois lá no Novo Testamento, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao 24, lá em Judas no capítulo 14, também você pode ver isso daí. Então o que quer dizer, rapaziada? A fé de Enoque. A fé de Enoque, ela gera uma translação. O que é Enoque? A Enoque não provou a morte, Enoque foi transladado. O que é transladado? Saiu do local onde estava e foi para outro local. Então, quando ele fala sobre translação, irmãos, o que eu trago de aplicação para a minha vida e para a sua vida? É sair do local escuro aonde a gente vivia. Sabe aquela vida escura que você vivia? Sabe aquela vida de tristeza, de angústia, aquela vida sem fé, aquela vida sem perspectiva de vida para você, para sua família? É sair dessa vida tenebrosa, escura, opressiva e vir para os caminhos do Senhor, aonde Ele vai te dar vida, aonde você vai sonhar novamente, aonde você vai ter fé, aonde literalmente você vai ter uma vida transformada, aonde você vai sair de um local para o outro, que é o local de escuridão, para a luz, que é a paz de Cristo, que seria uma nova vida. Tá entendendo, irmãos? Eu estou fazendo uma comparação aqui da fé de Abel, da fé de Enoque, por nossos dias atuais, para a gente contextualizar e entrar lá no livro de Hebreus, que fala dos mártires da fé. Beleza, pessoal? Mas então, a fé de Enoque é a fé da translação, é a fé de sair do local que te limita, que te aprisiona, que te traz angústia, depressão, e ir para um outro local, que é para o local onde você vai estar com Cristo, você vai estar reinando, fazendo uma nova história. Lá no livro de Salmo 37, verso de número 5, é muito fácil você sair da escuridão e ir para a luz. Eu vou te dar aqui o segredo do mapa para você ir. O segredo seu de você sair do local que te limita é o Salmo 37, verso de número 5, que é: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu dei um estudo uns tempos atrás, uma pregação justamente falando sobre esse versículo. É sair do local que te limita, da translação, sair desse local cômodo e ir para um local totalmente diferente. Amém, meus queridos? Vamos lá. O verso de número 6, irmãos, lá de Hebreus, né? Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível de agradar a Deus.
Você pode ver isso também que eu estou falando lá em Mateus capítulo 17, verso de número 20, Mateus 21, capítulo 21, versículo 21 e 22, Marcos capítulo 9, versículo 23, Marcos capítulo 11, do versículo 22 ao 24, João capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15. Tá entendendo? Olha aí, eu estou te dando vários versículos para depois você marcar aí. Tá entendendo, irmãos? Então, sem fé é impossível você agradar a Deus. Então, nós temos que ter fé. Por isso que o inimigo tem tentado de todas as formas destruir a sua fé, acabar com a sua fé, tirar você do foco e de você achar que sua vida está normal a si mesmo, que tudo que tem acontecido nessa vida é totalmente o acaso, ou totalmente que você nasceu para sofrer. Não, literalmente não. A Bíblia está falando que sem fé é impossível de agradar a Deus. E quando nós falamos de fé, lá no livro de Hebreus, do capítulo 11 adiante, fala de um cara chamado Noé. Vocês lembram que eu falei no estudo passado sobre a vida de Noé? O tanto de pessoa que estava sem fé naquela época, 9 bilhões de pessoas que estavam lá e somente 8 pessoas estavam com fé. Então a fé de Noé é uma fé de preservação. Você pode acompanhar isso lá, falando de Noé, lá em Gênesis, no capítulo 6, do versículo 8 ao 9, também lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Então a fé de Noé, meus irmãos, é a fé de preservação. É a gente continuar preservando e cultivando tudo aquilo que Deus tem falado em nossas vidas. Tudo aquilo que as Escrituras têm falado em nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a cruz de Cristo, sobre o meu chamado, sobre o seu chamado. Irmãos, Deus, Ele tem chamado nós faz tempo nos caminhos dEle. E muitas das vezes nós falamos, que nem eu falava antigamente, eu tenho certeza que você falou isso também. Ah não, não chegou minha hora ainda. Quando chegar minha hora, eu vou. Quando eu sentir no meu coração, eu vou. Era o que nós falávamos antigamente. Era o que eu falava antigamente. Então a fé de Noé é uma fé de preservação, da gente preservar uma nova história de vida, uma nova história do amor de Cristo, onde literalmente 9 bilhões de pessoas naquela época morreram e entraram na arca somente 8 com todos aqueles animais. E ali foi feita uma nova história, foi feita uma preservação da vida. Tá entendendo, meus irmãos? A paz do Senhor, Bruno. Louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão. Permaneça com a gente aqui que nós vamos aprender muito nessa noite. Amém? E nesse contexto também, meus irmãos, do capítulo 11 do livro de Hebreus, ele fala sobre a fé de Abraão. Todos nós conhecemos a fé de Abraão. Todos nós conhecemos a obediência de Abraão. Então a fé de Abraão, ela gera o quê? A fé de obediência. Então quando nós falamos de fé, irmão, a fé tem vários fundamentos, vários sentidos sobre fé que nós estamos aprendendo. Eu estou contextualizando vocês aqui no livro de Hebreus, trazendo essas aplicações aqui para nós, falando agora sobre a fé de Abraão, que está no livro de Hebreus também no capítulo 11. Mas você pode comparar a fé e falando de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao 25, você pode ver também nas Escrituras Sagradas, lá em Romanos, no capítulo 4, do versículo 1 ao 25, que fala sobre a obediência. Lá no livro de 1 Samuel, rapaziada, pessoal, amigos, amigas aí das redes sociais, diz que é melhor obedecer do que o quê? Do que sacrificar. Então, quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos correm ao nosso encontro. Você sabia disso? Hein, Mike? Hein, Bruno? Meus amigos aí, Adriano lá de Itu, meus amigos de Votorantim, de Iperó, meus amigos aí de Aparecidinha, meus amigos aqui do Carandá, meus amigos aqui da região de Sorocaba, de Osasco, de São Paulo. Vocês sabiam disso? Que quando nós obedecemos o chamado de Deus, as bênçãos correm atrás de nós? Vocês sabiam disso? E eu vou provar para vocês aqui, que a fé corre atrás de nós. Quem gostaria que a fé corresse, as bênçãos corressem atrás de nós? Todos, né, irmãos? Você pode ver isso daí, lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, que diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o que acontece com as bênçãos? As bênçãos virão e correrão para cima de você. Então bendito será a sua casa, o fruto da sua vide, bendito será a sua família, bendito será seus filhos, bendito será seu trabalho. As bênçãos correm atrás de nós, rapaziada.
A bênção corre atrás de nós, mulherada, meus amigos. Porém, se você ler também Deuteronômio 28, um pouco mais para frente, você vai ver também que se nós não deixarmos Cristo entrar dentro da nossa vida, as maldições também vêm e nos atrapalham. Por isso que hoje nós vemos muita gente oprimida, muita gente triste, muita gente literalmente sem perspectiva de vida, sem sonhos, sem projetos, totalmente opressivas, sendo destruídas pelo mal, sendo destruída pelas coisas que o inimigo tem colocado na vida das pessoas. Então, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, em Hebreus, no capítulo 11 ainda, mais algumas aplicações para a gente entrar na pregação aqui. Eu não cheguei ainda na pregação não, tá, irmãos? Isso aqui é só uma introdução, viu? E uma introdução. Olha como vai ser rico hoje. Como vai ser rico. Isso aqui é somente uma introdução que nós estamos aqui recebendo. Uma outra aplicação para nós é a fé que está em Hebreus capítulo 11, que fala a fé de Isaac. Você pode acompanhar isso lá em Gênesis capítulo 27, do 1 ao 40. Vai falar isso daí mais detalhadamente sobre Isaac. Beleza? Mas o que é a fé de Isaac? A fé de Isaac é uma fé abençoadora, irmãos. Se você conhece a história, eu não vou falar ela aqui não, leia depois, você vai falar, puxa vida, Carlinhos, realmente é uma fé abençoadora. Então, irmãos, por que abençoadora? Lá no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 25, fala que é melhor a gente dar do que receber. Então nós temos que abençoar as vidas de outras pessoas. Evangelho, irmãos, é abençoar. Evangelho é se doar. Evangelho é amar. Evangelho é compartilhar. Um evangelho que não ama, um evangelho que não compartilha, um evangelho que não tem a união, não é evangelho. Isso que vocês estão fazendo, ficando comigo nessa live aqui, compartilhando esses vídeos, colocando suas sugestões, mandando um abraço, mandando uma paz do Senhor, isso daí é abençoar, irmãos. Evangelho que não abençoa não é evangelho. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a Bíblia fala que é melhor a gente dar do que receber. E nós temos também a fé de Jacó. Olha o tanto de aplicações de pessoas de fé que eu estou contextualizando, que está justamente em Hebreus capítulo 11, falando sobre fé. Hoje Cristo quer falar com a sua fé. É onde ele tem falado muito, irmãos, sobre fé. Ontem a pregação na igreja também foi por fé. Foi fé. Mas foi outro contexto de fé. Mas olha para você ver a fé de Jacó. A fé de Jacó é uma fé profética, irmãos, que está lá em Gênesis, no capítulo 28, capítulo 48, do versículo 1 ao 22. E lá em Gênesis, também no capítulo 49, do versículo 1 ao 28, você pode acompanhar, rapaziada. Depois, essa fé profética. Então, o que é essa fé profética, irmãos? Olha o tanto de coisa que engloba a fé. É muita coisa quando a gente fala de fé, Mike. É muita coisa, Bruno. É muita coisa, Cuca. É muita coisa, Adriano. É muita coisa, ô Jaca. É muita coisa, meus irmãos, quando nós falamos de fé. Então, a fé de Jacó é uma fé profética. O que fala essa fé profética? Que nós temos que profetizar. Profetizar é olhar além do natural, pessoal. Profetizar é olhar além daquilo que os nossos olhos enxergam. Porque você só chega aonde nós enxergamos. E uma coisa que eu falo para nós, irmãos, para nós termos um cuidado muito grande que veio aqui na minha mente, lá no livro de Tiago, capítulo 3. No livro de Tiago, rapaziada, no capítulo 3, fala para nós termos cuidado, ter cuidado com a nossa língua, com a nossa boca. Então toma cuidado com o que você profetiza, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com o que você diz, toma cuidado com o que você fala na sua casa, para a vida dos teus filhos, para a vida da sua esposa, para a vida do teu ministério, para a vida do teu pastor, para a vida do teu irmão. Tá entendendo, irmãos? Então nós temos que profetizar, profetiza coisa boa, porque Hebreus capítulo 11, 1, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Agora vamos falar de fé, cara, nós vamos falar muito sobre fé aqui, mas vai fazer nós refletir, e quando eu chegar numa parte aqui vai fazer seu coração doer. Vai fazer seu coração doer, literalmente por tudo que aconteceu. Mas vamos lá, falando sobre fé também, nós vemos fé de José, irmãos. Só esse pequena introdução que eu tenho dado aqui já
bastaria eu terminar por aqui. A fé de José, irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 50, do versículo 22 ao 26, todos nós conhecemos a história de José, é uma fé de autoridade. É uma fé que nos gera autoridade, irmãos. Todos nós conhecemos a fé de José. Eu não vou aqui trazer a história de José, porque eu tenho muita coisa aqui para falar aqui. Então, irmãos, a fé de autoridade. Deus te deu todo o poder e autoridade. Jesus te deu todo o poder e autoridade aqui na terra, quando ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele falou que deixaria conosco o Espírito dele, que é o Espírito Santo de Jesus, que está aqui conosco, para que nos desse todo o poder e autoridade. Irmãos, lá em Lucas, no capítulo 9, do versículo 1 e 2, diz o quê? Que Jesus deu todo o poder e autoridade para quê? Para expulsar demônios, curar enfermidades e pregar a palavra de Deus. Lá em Mateus 28, versículo 18, Jesus diz que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então é te dado também, rapaziada, é te dado também, meus irmãos, meus amigos, poder e autoridade. Exerça o poder e autoridade. Exerça da fé com o que você está aprendendo aqui nessa noite. Você tem todo o poder e autoridade, meus irmãos. Todo o poder e autoridade para entrar dentro da tua casa e começar a profetizar. E nós vemos também no contexto de capítulo 11 do livro de Hebreus sobre a fé de Raabe. A fé de Raabe, irmãos, é a fé de gerar libertação. Você pode ver lá no livro de Josué, capítulo 2, do versículo 12 ao 20, no livro de Josué, do capítulo 6 ao 25. Tá entendendo, irmãos? É a fé de libertação. Nós temos que ter fé de ver os nossos irmãos, de ver nossos amigos, nossa esposa, nossos filhos ser libertos de toda a escravidão do mal, de toda a opressão, tristeza, angústia, depressão, solidão, sofrimento, drogas, vício, bebida, prostituição. Ter fé que um dia, como ele fez na minha vida, me libertou de tudo isso, vai fazer na tua também. Tá entendendo, irmãos? É a fé de libertação, a fé de Raabe. Você vê isso também lá em Êxodo, no capítulo 12, fala da libertação do povo de Israel. O povo que ficou 400 anos cativo, oprimido, sendo totalmente escravizado por um jugo faraônico, por jugo de homens, escravizando ele de todas as maneiras. Quando nós falamos de libertação no Novo Testamento, tem aquele endemoniado de Gadareno, que morava lá em Gadara. Nós vemos a mulher do fluxo do sangue. Nós vemos os judeus que foram libertos dos fardos pesados das tradições. Vocês estão entendendo, pessoal? Olha só que quantas coisas a gente vai falar de fé. Vocês sabiam que tudo isso? A Bíblia é uma caixa de fé. Nós temos que ter fé. Temos que ter fé, irmãos. Irmãos, Jesus, sabe quantos milagres Jesus fez? Catalogado na Bíblia? Quantos milagres, irmãos, Jesus fez catalogado na Bíblia? Quantos vocês acham aí? Quantos milagres Jesus fez? Vocês têm um chute aí? Jesus, irmãos, ele fez 35 milagres catalogados na Bíblia. 35 milagres realizados por Jesus. E vocês sabiam, irmãos, que desses 35 milagres que Jesus fez, 20 milagres foram somente de cura e libertação? Tanto na área física quanto na área emocional? Anotou essa daí, rapaziada? Anotou essa daí, irmãs? Anotou aí, grandes homens e mulheres de Deus? Grandes pregoeiros, futuros pastores, presbíteros, evangelistas? Desses 35 milagres, pessoal, 20 milagres foram somente de cura e libertação. Está na sua Bíblia. Está aí na sua Bíblia. Agora aqui, meus amigos, eu quero começar a pregação. Aqui, meus amigos, eu quero começar a pregação. Aqui nós vamos passear, mas nos vai fazer a gente refletir demais. Tudo aquilo que os nossos irmãos da fé sofreram, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Para falar um pouco das Escrituras Sagradas, para falar daquilo que o Pai tem para falar no nosso coração. Marcelo, que Deus abençoe sua vida também, meu irmão, que Deus te abençoe também. Obrigado aí por estar nessa live aí e por compartilhar esses vídeos. Irmãos,
no livro de Hebreus, do capítulo 11, do versículo 32 ao 40, o versículo 32, irmãos, nós estamos na terra de Canaã. Ali nós encontramos juízes, ali nós encontramos reis, ali nós encontramos profetas. Enfim, uma grande nuvem de testemunha nos cerca, acerca dos quais nos procederam e esperaram que sejamos totalmente habilitados para tomar posse das nossas promessas. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 11, do versículo 39 e o versículo 40. Então, durante, meus amigos, esse tempo tenebroso, a tocha da fé passou de mão em mão, sem jamais se apagar. Cada crente, meus amigos, tem a sua própria página no livro da fidelidade. Cada crente, cada um de nós, irmãos, somos uma extensão dos mártires do passado para os mártires do presente. Eu e você somos a extensão de tudo aquilo que os nossos irmãos lá atrás sofreram, para que nós estivéssemos nessa noite falando de tudo aquilo que eles sofreram. E eu quero compartilhar aqui com vocês, nesse pouco tempo que me resta, aqui nessa pequena live, vai mexer com as suas estruturas nessa noite. Vai mexer com o teu evangelho. Vai fazer você pensar de uma maneira diferente. Amém, meus amigos? Irmãos, é pela fé que eu e você, que nós entendemos que o universo foi formado. E que literalmente ele é sustentado por um Deus, por um Criador, por um Eterno, por um Rei dos Reis. É pela fé, meus irmãos, que nós acreditamos e reconhecemos que Cristo é o Messias. Nós não andamos com Jesus, literalmente, mas nós cremos em Jesus. Nós cremos em Deus. Nós cremos nas Escrituras Sagradas. Fé, meus irmãos, não é algo estático. Não é algo paralisado. Não, a fé é algo que se move. A fé é algo que nos faz crescer, nos faz enxergar além do natural. Mas a fé, irmão, sem a oração e sem a ação é ilusão. Vou repetir de novo. A fé sem oração e sem ação é ilusão. Irmãos, eu quero fazer aqui uma pergunta reflexiva para mim e para você nessa noite. Hoje as pessoas querem um evangelho fácil. Hoje é muito fácil, irmãos. As pessoas literalmente querem um evangelho consumista. Um evangelho que nós pedimos para Deus e queremos que Deus já nos responde nesse exato momento. Como seria bom se Deus fizesse isso daí? Mas lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me segue. Será que muitas pessoas querem ter esse versículo, ou querem compartilhar desse versículo, negar a si mesmo, negar os seus desejos, as suas vontades, os seus caprichos? Será que as pessoas querem? Não precisam me responder. Você aí já deve estar pensando. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 9, o que ele fala para nós, irmãos? Que nós seremos atribulados e vos matarão. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Lá em Lucas capítulo 11, 49, ele diz assim: profetas e apóstolos lhes mandarei, Jesus falando, e eles matarão uns e perseguirão os outros. Olha lá em Lucas capítulo 21, versículo 16 e 17, fala assim: até pelos pais, parentes, amigos sereis entregues, e matarão algum de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Jesus falando isso. Lá em João capítulo 15, do versículo 19 e 20, Jesus fala: se a mim me perseguiram, também vão perseguir a vós, mas tudo isso é por causa do meu nome. Lá em Mateus, no capítulo 10, do versículo 16 e 18, fala assim: eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos, e eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão, na sua sinagoga sereis conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim. Irmãos, fala a verdade. Vamos aqui falar até baixinho, para ninguém escutar. Se nós soubéssemos de tudo isso daqui, antes de conhecermos a Jesus, antes de saber de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus faz na nossa vida, será
que se Jesus, ou se alguém falasse para nós esses versículos aqui falando assim, ó, vocês querem servir a Deus? Vocês querem ser crente? Quer? Mas saiba que vão entregar vocês lá, vão arrancar sua cabeça. Sabe que vão entregar vocês na sinagoga por amor em mim. Sabe que vocês vão ser esquartejados, vão ser mortos, torturados, vão ser serrados ao meio, a fio da espada, vão ser torturados. E o detalhe, vai começar dentro da tua casa. Será que nós, meus amigos, queríamos servir esse tipo de evangelho? Absolutamente que não. Mas literalmente Cristo veio com a tua graça e mostrando para esse contexto dos apóstolos lá, mostrando para eles todos os milagres que Jesus fez, tudo aquilo, mas chegou um certo momento, meus irmãos, que Cristo falou para eles assim, ó, é o seguinte, eu mandei profetas e os caras foram mortos por causa do meu nome. Por causa do meu nome vão perseguir vocês. Por causa do meu nome vocês vão ser açoitados. Por causa do meu nome vocês vão ser crucificados. Vocês vão ser torturados. Irmãos, hoje as pessoas querem um evangelho, literalmente, um evangelho fácil. Um evangelho do mimimi. Um evangelho do egocentrismo. Um evangelho que fala, Jesus não fez para mim, então eu não quero mais. Parei de ir para a igreja. Parei por causa que falaram isso, fizeram isso. Irmãos, vocês vão ver aqui o que aconteceu com os heróis da fé. Quanto sangue foi derramado. Quantas coisas aconteceram, irmãos. A Bíblia, se você pegar, é um livro rico em graça. Claro que é. Mas foram muitas torturas, muita angústia, muitas tristezas. Pessoas sofreram torturas horrendas. Depois eu vou falar para vocês, para ver se eu e você tem essa capacidade daqueles irmãos lá atrás que sofreram. Ó, tô com um livro aqui, ó, para você tá escrito de ponta cabeça aí, que fala sobre os mártires, de John Fox. É um livro que todo cristão, todo evangélico tem que ler. Tinha que ser obrigado a ler. Os pastores tinham que fazer os irmãos ler esse livro aqui, ó. John Fox, Os Mártires. Eu vou ler uma página dele depois, vocês vão ver se eu e você aguentaria isso daí, meus irmãos. Irmãos, tem uma frase de Tertuliano, de Cartago, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Tertuliano foi um dos grandes pais da igreja cristã lá atrás. E ele afirmou uma certa vez, ele disse assim, que o sangue dos mártires é como semente para os cristãos. O que Tertuliano estava falando, Marcelo? O que Tertuliano, Adriano, meus irmãos, estava querendo dizer? Que quanto mais se matava cristãos, mais cristãos cresciam, mais o evangelho do reino ia para frente. Por isso que eu sempre falo, irmãos, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse estudo, essa pregação, porque muitas pessoas precisam literalmente saber sair dessa opressão maligna. Então, irmãos, Tertuliano já falava que o sangue dos mártires ia ser como semente dos cristãos. Lá em Romanos, queridos, no capítulo 8, ele fala sobre a morte do primeiro mártir, que foi Estevão. Você já ouviu falar? Irmãos, quando Estevão foi assassinado, que foi o primeiro mártir, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja lá em Jerusalém. Você pode acompanhar isso lá também no livro de Atos, no capítulo 11, do versículo 19 em diante, que foram dispersos e perseguidos por causa da morte de Estevão ali, por causa deles. Houve uma perseguição muito grande. Aqueles que caminhavam, nos caminhos do Senhor, que estavam buscando, houve uma dispersão muito grande. Muita atrocidade começou até naquele tempo, depois da morte de Estevão, aonde Paulo foi totalmente conivente com a morte de Estevão. Paulo, que foi o pregador dos gentios, que fundou muitas e muitas igrejas, depois ele teve um encontro com Cristo. Literalmente a fé de Paulo mudou de uma forma sobrenatural. Então, após a morte de Estevão, desencadeou uma perseguição gigantesca em Jerusalém, aonde o povo da Fenícia, de Chipre, Antioquia, mais de 2.000 judeus naquela época, pessoal, começou a ser perseguido. E o que os caras fizeram? Começaram a se espalhar por todos esses locais que eu estou dizendo aqui. Então, irmãos, quando a gente pega a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas que está aqui nas minhas mãos, todos os apóstolos morreram de uma morte
totalmente terrível. O único apóstolo que morreu de uma morte natural, nós sabemos que foi o apóstolo João. Irmãos, quando eu começo a entrar na historicidade, lá no ano 67, entra um homem em cena chamado Nero. Nero, o que ele faz? Ele coloca fogo em Roma, tá? Coloca fogo em Roma, lá no capítulo 11, 37, irmãos, aqui já começa a carnificina. Começa as perseguições mais horrendas, o vitupério de uma maneira terrível. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 37, pega a tua Bíblia aí, em nome de Jesus, ou acompanha comigo. Olha o que fala, meus irmãos. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, andavam como ovelhas. E diz que o mundo não era digno deles. Os caras eram errantes pelo desertos, montes e covas. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando a gente começa a estudar o livro da historicidade, nós vemos a entrada de Nero, o imperador romano. Nero deu uma loucura nele, um certo momento. A teologia, a historicidade nos diz que ele estava perdendo uma certa popularidade lá com os romanos. E os romanos, literalmente, o povo hebreu judeu, era um povo que estava crescendo muito. E os romanos não gostavam dos hebreus por vários fatores, que eu não vou aqui falar, porque senão vai demorar muito aqui. Mas o que eu quero colocar é que quando Nero colocou fogo em Roma, o que Nero fez? Nero acusou os cristãos, justamente por causa de um sistema político, que Nero queria fazer alguns conchavos com alguns outros clérigos lá de Roma. E o que Nero fez? Pegou esses homens e mulheres judeus, colocaram ele como estacas, pendurados, e literalmente colocaram piche na vida de homens e mulheres e crianças. O que Nero fez? Ateou fogo nos cristãos vivos, aonde literalmente clareou uma cidade inteira. Foram tochas humanas. E muitos desses lá, irmãos, sofreram mordido por cães, lá nos Coliseus romanos, aonde a gente vê algo falando sobre pão e circo. Quando a gente pega que estava vestido de pele de ovelhas e de carneiro, sabe o que acontecia nos Coliseus romanos, irmãos? Com a entrada da segunda perseguição de Domiciano no ano 81 depois de Cristo, sabe o que acontece? É erguido aqueles Coliseus romanos. E sempre os judeus eram perseguidos. Sempre. Os caras eram perseguidos. Aí você me pergunta, Carlinhos, os caras eram perseguidos porque carregavam armas? Porque os caras tinham HK? Os caras tinham metralhadora? Os caras... Não. Justamente os caras eram perseguidos porque eles criam em Deus, eles criam na Torá, eles acreditavam em Jesus. E os caras, sabe o que aconteceu? Voltando aqui, eles eram colocados naqueles coliseus romanos, vestidos de pele de ovelhas. É só você pesquisar aí no YouTube, Idade das Trevas, a história da Idade das Trevas, você vai chorar. É impossível, irmão, eu e você nos sensibilizar com isso. Aonde famílias inteiras eram colocadas naqueles coliseus romanos. Aonde os leões ficavam 4, 3 dias sem comer. E aonde servia de espetáculo. Servia de espetáculo. Para mais de 2.000 pessoas assistindo aqueles leões ser soltos. E aonde aquelas pessoas eram totalmente dilaceradas vivas. Crianças, jovens, velhos, todo tipo de pessoa ali. E com a entrada de Domiciano, o que Domiciano faz? Ele mata o seu próprio irmão. Olha só para você ver. E Domiciano ordenou que toda a linhagem de Davi naquela época fosse extinta. Acabasse com todos os cristãos. Somente João foi colocado, João naquela época, o apóstolo João, colocaram João no óleo fervendo. E a fé de João era tão grande em suas convicções, o que aconteceu com ele? Lindo. Nem chamuchou, nem queimou. Chamuchou é ótimo, mas chamuscou, falei que enrola a língua.
A vida de João, nada, né? Não foi chamuscado nada. Domiciano. Aí nós entramos lá no terceiro governo, que fala o governo de Trajano, no ano 108 depois de Cristo. Nesse período, o bispo de Antioquia, está na Bíblia, lá o bispo de Antioquia, que foi sucessor de Pedro, ele foi entregue para quem? Para os animais selvagens, para ser totalmente devorado. Irmão, você via Cristo, não é algo fácil naquela época. Hoje está fácil, está mamão com açúcar aqui. Então, uma frase mais emblemática que fala sobre Inácio, bispo de Antioquia, você pode pesquisar aí depois, ele diz assim, olha que frase: não me preocupo com coisa alguma visível e invisível, para poder apenas ganhar a Cristo, que com fogo e cruz, companhia de animais selvagens, quebra de ossos, dilaceração de membros, o triturar de todo o corpo e de toda a malignidade do diabo que ainda caiam sobre mim. Que assim seja, para que eu possa ganhar Cristo Jesus. Eu sou o trigo de Cristo, serei triturado pelos dentes das feras selvagens, porque para que eu possa ser encontrado como o pão puro. Irmãos, isso é um tapa na nossa cara. O cara ter prazer de ser dilacerado em favor de Cristo. Será que eu e você estaríamos preparados para isso, irmãos? Nós vemos outro governo lá atrás, de Marco Aurélio, no ano 162 depois de Cristo. As crueldades desse homem nessa perseguição eram tão cruéis, amigos, que os espectadores ficavam atônicos com tanta violência que tinha. Tanta violência. Um exemplo aqui que eu coloquei é que alguns dos mártires eram obrigados a passar com os pés feridos, descalços sob pontas de espinhos, cravos, conchas afiadas. Outros eram açoitados até os seus tendões, as veias dos seus pés ficarem expostas. E eram aniquilados pelas mortes mais terríveis nessa época, irmão. Tem noção disso? Justamente por entregar a vida para Cristo. Justamente por entregar a sua vida para o Senhor. Os caras eram totalmente dilacerados. Irmão, tem noção? Você tá descalço, você passar no monte de caco de vidro, eu estou colocando caco de vidro, naquela época era um monte de agulhas, conchas, você passar correndo, irmãos. E se você não passasse, você ia ser morto de qualquer jeito. As mortes mais terríveis, irmãos, os nossos irmãos lá atrás passaram, para que hoje eu e você, muitas das vezes, não dá valor ao evangelho que nós temos visto. Hoje, muitas das vezes, nós vemos um evangelho, irmãos, totalmente fora do contexto. As pessoas não querem aprender conhecimento, isso que eu estou falando, de usar a nossa fé, de mostrar a fé dos nossos irmãos lá atrás, que sofreram. Nessa época, irmão, Policarpo, que era bispo de Antioquia, lá da igreja de Esmirna, ele foi levado para a prisão para fazer com que? Para que ele renunciasse à sua fé. E Policarpo, meus amados, uma das frases mais marcantes dele da história, o que ele falou? Policarpo, ele disse assim, olha a frase dele, irmão. Os caras pegaram Policarpo com seus 86 anos de idade, levaram para lá e falaram, pode renunciar a esse Deus que você está falando, esse Jesus que você tem crido, essa fé que você tem, essa fé que você tem buscado, pode acabar com isso. O Policarpo, uma frase dele, aos seus 86 anos, ele fala assim, durante os meus 86 anos eu servi a ele, e nunca ele foi injusto comigo. Como então eu devo blasfemar contra o rei que me salvou? Irmãos, depois dessa frase, sabe o que Policarpo aconteceu com ele? Ele foi queimado vivo na fogueira. Tá entendendo, irmão? Januário, seu filho mais velho, tá entendendo, irmão? Não de Policarpo. É que eu ia falar aqui sobre Januário, que vai mexer com você aqui também. Aí você pode falar, mas irmão, e as mulheres? Irmão, teve uma mulher chamada Felicidade, você pode pesquisar na história, que foi uma dama romana ilustre, e ela teve 7 filhos. Entenda bem isso que eu vou falar, que eu já estou terminando. Felicidade, ela teve 7 filhos, irmão, os quais essa mulher dedicou os seus filhos e a sua vida na mais
exemplos de fé, que seria seguir a Cristo, de fazer os feitos. E desses seus 7 filhos, eu vou falar para você como que foi que os caras morreram, tá? Eu vou dizer aqui para você. Será que nós estamos preparados para que isso, irmãos? Um filho seu chamado Januário, o seu filho mais velho, ele foi açoitado até a morte. Até a morte açoitaram ele, irmãos. Na frente dela, tá? Félix e Felipe, sabe o que aconteceu com esses caras? Eles tiveram a sua cabeça destruída a pauladas, irmãos. A pauladas na frente dela. Imagina, irmãos. A gente vê os nossos filhos acontecer algo desse tipo. Ser atrocidade, pauladas, a cabeça dele dilaceradas, justamente por causa de servir a Cristo. Silvano, um dos seus filhos, foi assassinado e lançado, sabe da onde? De um precipício. Lançaram o cara de um precipício. Os 3 filhos dela também, Alexandre, Vital e Marcial, os caras foram decapitados. Tá entendendo, irmãos? Então olha só para você ver o nível de evangelho, irmãos. O nível de evangelho. Irmãos, quando a sepultura dos cristãos era aberta lá, os próprios esqueletos já contavam a terrível história que já tinha acontecido com aqueles caras. Porque quando eles iam lá, era cabeça fora do corpo, era ossos calcificados pelo fogo. Então tantas coisas aconteceram. Irmãos, depois vocês pesquisem aí. Tudo que eu estou falando para vocês foi de Roma Império. Roma Imperial, onde tem vários e vários imperadores que fizeram totalmente atrocidades terríveis. Calígula, teve muitas coisas terríveis. Aí você fala, puxa vida, acabou por aí, Carlinhos? Não. Vem Roma papais, vem a entrada e as perseguições dos papas naquela época chamada Idade das Trevas. Eu não estou falando mal contra os meus irmãos católicos, não. Mas eu estou falando de história, tá, meus irmãos? Eu creio que os meus irmãos católicos também conhecem a história, né? Porque se você serve uma religião, você tem que conhecer a história da sua religião, né? É o mínimo que nós temos que fazer. Então depois tem as perseguições papais, que nós chamamos de Idade das Trevas. Não preciso nem dizer para você o que aconteceu. Infelizmente não dá tempo de falar muitas coisas. Então, quando entra nas perseguições papais, os valdenses são perseguidos. Teve perseguição na França, teve o massacre de São Bartolomeu lá em Paris. Tem o relato da Inquisição Católica, a Inquisição Espanhola, a Inquisição Francesa, a Inquisição Alemã, a Inquisição dos Países Baixos, da Inglaterra, Escócia, Irlanda, a Inquisição das Américas. Irmãos, foi muito sangue derramado. Muito sangue derramado para que hoje eu e você, muitas das vezes não damos valor daquilo que o Evangelho. Muitas das vezes nós deixamos a nossa fé escoar para dentro de um ralo e nós não acreditamos naquilo que o Pai tem para fazer na nossa vida, em nossos corações, na minha vida e na sua vida, irmãos. A gente reclama de tudo, a gente agradece bem pouco. A gente sabe mais reclamar do que agradecer. Quantas pessoas, irmãos, queria estar tendo esse momento que eu e você estamos tendo, de poder estar na nossa família, aos pés do Senhor, de querer literalmente ter fé, de ver a sua família com fé, buscando a Cristo. Irmãos, eu vou ler só algo rápido aqui, que falta pouquinho já para me terminar, eu não quero me estender aqui. Só para você entender, eu não vou nem ler. Algumas pessoas, irmãos, está aqui no livro dos Heróis da Fé, eu vou ler, vamos lá, rapidinho. Ele diz assim, ó, olha só o que eu vou ler aqui. Quer ver? Deixa eu achar um aqui bem... Olha o que acontece aqui. Alguns eram despidos e após receberem o mais infames insulto eram espetados com os mais infames e crueldade que podia existir. Eles eram espetados com alfinetes da cabeça aos pés, cortados com canivete, e às vezes eram arrastados pelo nariz com pinças em brasas, até prometerem se converter. Você está entendendo, irmãos? Olha só o que acontecia com os caras. Os que se forçavam por escapar, fugindo, eram perseguidos nos bosques.
eram colocados para animais selvagens triturá-los vivos. Eram pendurados homens e mulheres pelos cabelos, e eles defumavam com feno até quase morrerem. E ainda que eles recusassem a ter a fé e se a retratar, eram novamente pendurados. Irmãos, aqui tem muita barbaridade. Vocês não têm noção. E hoje, para a gente literalmente estar vivendo um evangelho que as pessoas não querem um vídeo igual esse. As pessoas muitas das vezes não querem conhecimento. As pessoas, infelizmente, irmãos, não querem buscar a Cristo. Não querem conhecer da palavra. Não querem conhecer das escrituras sagradas. E infelizmente tem crido em muitas outras coisas. Por isso que eu me predisponho em fazer um vídeo desse, rico de informação, mostrando que vale a pena servir a Cristo. Não falando de igreja A, de igreja B, de igreja C, não. Falando de Cristo, que Cristo salva, Cristo restaura, Cristo pode mudar a sua vida. Só depende de você. A fé é o firme fundamento das coisas que nós vemos, que nós não vemos, mas nós cremos que vai acontecer. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É isso que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo. Irmãos, pelo amor de Deus, busquem conhecimento. Pelo amor de Deus, entregue a sua vida a Cristo. Porque senão, irmãos, você vai ser uma pessoa oprimida. Você vai ser uma pessoa triste, angustiada. De repente você não sabe tudo isso que está acontecendo na tua vida. Toda essa tristeza, essa depressão com vontade de suicídio. Justamente por você não entregar a sua vida para Cristo. Então, em nome de Jesus, entrega a tua vida para Cristo. Irmãos, nós vamos sofrer? Vamos. Nós vamos passar coisas, dificuldades? Vamos. Mas nós temos um Cristo, um Consolador, que nos ajuda a buscar, a conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Irmãos, e que o Espírito Santo possa ter ministrado no seu coração nessa noite. Irmão, reflita. Foram muito sangue derramado aqui, ó. Hoje as pessoas não têm nenhum hábito de ler a Bíblia, de ler as Escrituras. As pessoas não querem literalmente colocar sua vida no altar de Cristo. Eu não estou generalizando, tá, irmãos? Mas infelizmente é desse jeito que funciona a situação. Então eu quero aqui finalizar esse vídeo te agradecendo. Obrigado por você ter ficado comigo nessa live até o final. Você que não ficou também, louvado seja Deus pela tua vida. Mas que você compartilhe, irmão. Compartilhe. Porque tem pessoas que precisam ser libertas. Você não tem noção. Um vídeo desse que você compartilhe, de repente você pode tirar uma pessoa, uma família do suicídio, da morte, do vale da sombra da morte. Ah, Carlinhos, eu não vou compartilhar porque eu sou da igreja A, B, C, D. Não, irmãos. Isso aqui é o evangelho do reino. Nós não estamos falando de placa, nós estamos falando de salvação. Beleza, meus irmãos? Fico muito feliz de vocês terem comigo aqui. Que vocês possam ter uma semana abençoada. Que o Espírito Santo possa abençoar a vida de vocês de uma maneira sobrenatural. Que a graça e a paz do Criador estejam no seu coração. Que o Espírito Santo possa tocar na sua vida de uma maneira sobrenatural. Tá eu aqui, Carlinhos Oliveira, sendo um instrumento usado nas tuas mãos. Que diante da honra, Provérbios 15:33, vá a humildade. Tiver dúvida de qualquer assunto, nós estamos aqui para aprender. Me chama no zap, manda mensagem que nós estamos aqui para aprender junto. A fé, hein? Deus vos abençoe.